Bom dia, irmãos. Que bom revê-los nessa manhã de sábado, do dia então que Deus está nos dando essa graça, né, de podermos desfrutar de um dia abençoado na presença dele. Que Deus possa ministrar o nosso coração, que possamos ter uma manhã de clamor a Deus, né, onde possamos renovar nossas forças, né? Renovar nossa comunhão uns com os outros e renovar também diante do Senhor, né? Para que possamos ter um dia agraciado, abençoado pelo Senhor. Quero aproveitar e dizer que estamos aí orando em clamor ao Senhor pelo nosso país, né? Pelo que Deus pode fazer para logo estar resolvida essa situação. Realmente a gente depende da graça do Senhor para tanto. E a nossa saúde mental, emocional, física deve ser sustentada pela nossa saúde espiritual na presença de Deus. Então eu quero agradecer a todos que estão entrando aí, ao pastor Igor, né? A todos os irmãos que foram entrando, irmã Tânia, irmã Minervina, Andréia, irmã Dete, Rayane, Tânia, né? Maristela, Minervina, Dalva Souto, irmã Tatiane Cruz, né? Irmã Jeane, irmã Olivia Cristina, irmã Ellen, irmã Margarete Kaiser, irmã Gracinha, Lara, irmã Dalva Rosa e o GT também, que entrou aí, né, pelo grupo. Que Deus esteja abençoando cada um de nós. Bom dia a todos. E eu quero começar nossa live orando. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, diante de Ti nós estamos clamando ao Senhor nesta manhã, nesse sábado. Estamos já há alguns dias, já quase 2 semanas, desde o decreto municipal em quarentena, vivenciando realmente um momento dramático na história, mas com o coração nas Tuas mãos, Senhor, na Tua presença, para que possamos, ó Deus, vencer em nome de Jesus e vislumbrar, ó Deus, como igreja, isso tudo como uma resposta do Senhor, né, para um mundo que tem vivido longe do Senhor, e ao mesmo tempo para a igreja ser despertada, ser fortalecida, e para que assim possamos, como ovelhas do Senhor, como servos do Senhor, nos humilharmos diante de Ti. Pedimos então a Tua direção para esta manhã. Estamos com esse empenho todos os dias, ministrando, orando, à disposição da igreja, dos irmãos, atendendo individualmente cada um, fazendo essas lives para a gente poder ministrar a palavra, para a gente poder estar orando com a igreja e abençoando cada casa, cada família, e assim orando por todos nós na Tua presença. Esteja guiando agora a nossa palavra, a verdade que o Senhor colocou no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ler uma história. Estou gostando das histórias, né? Mas eu queria ler uma história para nós nesse momento. É uma história muito interessante que vai trazer uma grande lição para nós a respeito da oração. Bom, havia um jovem estrangeiro, né? Obviamente, quando eu digo estrangeiro, porque ele estava residindo em outro país, e isso foi durante a Segunda Guerra. E ele se alistou e entrou para o exército daquele país em que ele residia. Então, sendo imigrante, o rapaz ele tinha muita dificuldade com a língua daquele país. Ele tinha muita dificuldade. E aí um dia, quando as tropas se preparavam para ser inspecionadas, né, seus colegas então chegaram até ele e falaram assim: olha, nós vamos ter que te ensinar aqui algumas coisas, porque na hora que fazer a revista da tropa, algumas perguntas são feitas.
E a gente está vendo que você tem dificuldade com a nossa língua. E se você não souber responder, lá na hora você vai ser reprovado. Você não vai poder dar sequência aqui no exército, não. E ele, como ele tinha dificuldade de idioma, ele aceitou então a ajuda dos colegas, né, ali da tropa. E aí eles disseram assim: companheiro, dentro de poucos dias o general estará aqui para a inspeção. E percebemos que você tem dificuldade com a nossa língua, por isso eu quero ajudá-lo. Do contrário, você ficará reprovado. E é importante que você saiba as perguntas que o general fará para dar as respostas certas. E aí esses colegas lá da tropa começaram a ensinar ele, baseado nas perguntas que o general faria. Os colegas foram ensinando a resposta que ele tinha que dar. E a primeira pergunta que o general vai fazer para você é o seguinte: fará esta: há quanto tempo você está no exército? E aí você deve responder imediatamente: 2 anos, senhor. E a segunda pergunta que ele vai fazer, que certamente ele fará: quantos anos você tem? E obviamente você vai ter que responder rápido: 22 anos, senhor. E aí a terceira pergunta que esse general vai fazer: você tem recebido boa comida e bom tratamento aqui no exército? Você tem que responder sem pestanejar: as 2 coisas, senhor. E aí ele começou a memorizar, né, aquelas respostas. E aí ele ficou lembrando: 2 anos, 2 anos, senhor. 22 anos, senhor. As 2 coisas, senhor. E ele ficou repetindo isso por vários dias: 2 anos, senhor. 22 anos, senhor. As 2 coisas, senhor. E ele ficou memorizando essas respostas o tempo todo, né? Finalmente chegou o grande dia. O general, de fato, ele fez 3 perguntas. O único problema é que ele não fez na ordem que o soldado esperava. O general lhe disse: quero lhe fazer 3 perguntas. E a primeira é: quantos anos você tem? 2 anos, senhor. E aí o general ficou assim, estranhando aquela resposta, mas fez a segunda pergunta, né? E perguntou há quanto tempo ele está no exército? E ele respondeu: 22 anos, senhor. E aí o general ficou mais cabreiro ainda, né? Com aquela cara assim, olhando nos cantos, com aquela cara séria. E aí o general falou assim: soldado, quem você acha que eu sou? Um idiota ou um bobalhão? As 2 coisas, senhor. Essa história, irmãos, é uma história que prova para nós, né, que ilustra bem o nosso comportamento, às vezes, com o Senhor. Porque, às vezes, a gente quer fórmulas mágicas. A gente quer fórmulas previamente decoradas, né? A gente quer ter uma relação com Deus muito mecânica, né? Muito técnica. E aí essa história nos ilustra claramente que nada mais irracional que existe, lógico, na nossa relação com Deus, é da gente ficar com uma relação com Deus mecânica. A oração, e aí eu quero puxar o gancho para a oração. Jesus disse que orar é abrir a alma e não repetir palavras, e não repetir chavões, e não ficar com murmúrios e rezas desconexas e mecânicas. Deus quer uma relação profunda do seu povo com Ele. E aí eu vou lembrar as palavras do Sermão do Monte, né, que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, como se deve orar.
E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes, de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Então, queridos, essa história é engraçada do soldado ignorante, né? Mas é uma história que prova para nós a respeito da nossa relação com Deus e como que nós precisamos orar. E esse tempo é tempo de oração. E aí eu queria falar a respeito do jejum que está sendo dito aí, né, em todas as redes nacionais, enfim, redes sociais, né, a postura do presidente e tal. Bom, irmãos, eu sou um pastor cauteloso e firme na palavra. Não vejo nenhum problema em fazer o jejum. Mas eu queria colocar algumas questões também baseado nessa história que acabamos de contar. O jejum, queridos, o propósito dele no Velho Testamento, em relação ao Novo Testamento, nós temos aí uma colocação a respeito disso, sabe? O jejum, em essência, ele é adoração a Deus. E ele deve ser fruto também da nossa relação com Deus. Então o jejum é algo pessoal, tá certo? O jejum apregoado de forma coletiva estava relacionado a uma cultura do Velho Testamento, né? A cultura lá, né? Neemias fez isso, e tantos outros momentos da história. Aquele rei que eu até meditei na palavra sobre ele lá em Crônicas, também apregoou o jejum, enfim. Só que dentro do Novo Testamento nós temos que lembrar que todo o sacrifício já foi feito na cruz de Cristo. Se nós pensarmos em jejum como algo que queremos colocar Deus contra a parede, ou que queremos punir, né, num sacrifício, isso não entra dentro do aspecto que nós precisamos entender do que a palavra nos diz, principalmente na base do Novo Testamento. Jesus, aqui no Sermão do Monte, quando ele fala da oração, ele logo fala do jejum, porque oração e jejum caminham juntos, tá certo? Jesus não condenou o jejum, não é isso. Ele não retirou o jejum da prática cristã, mas ele associa ao jejum com essa palavra que eu vou ler aqui, ó. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, Jesus Cristo nos ensina o que é jejum. Jejum é adoração, é quebrantamento, sim, está relacionado à nossa proximidade com Deus e uma total dedicação, né, de oferecer a Deus, através da nossa abstinência, a nossa vida com o Senhor. Mas jamais Jesus estimulou esse jejum coletivo como se isso fosse um passe de mágica, como se nós estivéssemos colocando Deus contra a parede e ele tem que responder para nós a respeito desse momento. Eu vejo, às vezes, um pouco de manipulação nessas coisas que aparecem. Você pode pensar o que você quiser, mas eu estou falando como pastor a respeito de como que a gente precisa ter uma relação com Deus, não baseada em fórmulas mágicas, não em fórmulas mecânicas, não numa relação que se usufrui de Deus, como se nós tivéssemos que nos apoderar disso. Isso não é bom, né? Porque senão, veja bem, irmãos, o que a gente precisa ter? Nós temos que ter uma vida coerente com Deus, é isso que Deus quer, né? Israel,
Olha, jejuava, fazia um monte de coisas, rituais e tudo, mas se o povo não tivesse em santidade com Deus, de nada disso resolveria. Eu citei lá na igreja, vou citar aqui, uma batalha que teve quando Eli, o sacerdote, morreu e seus filhos Hofni e Finéias morreram também, e que Samuel já estava sendo treinado, né, já estava na casa de Eli para ser, né, com certeza o sucessor ali. Deus já estava preparando tudo. Quando houve a batalha com os filisteus, Finéias e Hofni tiveram a ideia de pegar a arca do Senhor, levar para o campo da batalha, e aí foi aquele alvoroço mesmo. Os inimigos assustaram com aquela postura deles de levar a arca, já que Deus já era muito temido, né? Porque a história do que Deus fez no Egito, a abertura do Mar Vermelho, tudo isso, todos os outros povos sabiam e temiam o Senhor. E aí Finéias e Hofni, lá, nós vamos vencer essa batalha com ritual, nós vamos levar a arca do Senhor, nós vamos ganhar essa batalha. Perderam, e perderam feio. Hofni e Finéias morreram, a arca foi levada pelos filisteus para a terra deles. E aí, quando chega a notícia para Eli, que era o sacerdote, pai de Finéias e Hofni, a respeito da morte dos seus filhos, ele cai da cadeira e morre também. E ali é citada uma frase, né, pela nora: e cabode, e foi-se a glória de Deus. Irmãos, não é por rituais que nós vamos quebrantar o coração de Deus. Nós quebrantamos o coração de Deus com a santidade, com a consagração das nossas vidas, com uma vida coerente. É assim que nós vamos estar na presença de Deus. Jesus Cristo já fez tudo por nós naquela cruz. Nós podemos nos abster de alimentos, podemos abster de qualquer coisa em oferecimento a Deus, como oferta ao Senhor, como dedicação e consagração ao Senhor, mas isso jamais será uma fórmula mágica ou uma forma de pressionar Deus para Deus dar a algo uma resposta. Isso que é pregado muitas vezes vem com outras coisas e que não é o que Deus quer de nós. Então, irmão, se a gente não tiver uma vida coerente com a palavra, em santidade, né? Porque a nossa relação com Deus é fruto de uma relação de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, eu não estou desestimulando ninguém a jejuar. Não estou dizendo que isso, mas se a motivação não estiver certa, se aquilo que nos leva ao jejum, conforme Jesus nos diz, irmãos, nós não devíamos nem falar que estamos jejuando, segundo Jesus Cristo está nos ensinando aqui no Sermão do Monte. A gente deve fazer isso em secreto, com Deus, e Deus que vem em secreto nos recompensa. Entendeu? Então, assim, interprete aí o que eu estou dizendo, coloca isso em oração, veja as páginas da Bíblia, vai estudar sobre o jejum e tome as suas, né? Mas biblicamente, como pastor, meu dever é orientar e a gente ter entendimento, discernimento do que é jejum. Nós não vivemos o período teocrático do Velho Testamento, não, irmãos. Bolsonaro não é entendeu? Seja presidente que for, a questão não é ser bolsonarista, lulista, seja lá o que for, a questão não é essa. A questão é que a gente tem que se voltar para a palavra, né? Se a corrupção nesse país não mudar, né? Se a idolatria desse país não mudar, se as coisas não mudarem, irmãos, não vai ser jejum que vai resolver, não. Não vai, é isso que Deus está nos ensinando. Eu acredito que é isso que eu estou ensinando vocês, pregando, falando, que o juízo de Deus é, acima de tudo, um clamor do povo de Deus para a gente clamar misericórdia a Deus. Perdão pelos pecados da nossa nação, das nações, né? Pedir perdão pelos nossos pecados individuais. É esse quebrantamento que Deus quer, eu acredito nisso, né? Essa ideia maluca que às vezes a gente vai assimilando um do outro aí, cada um falando alguma coisa, né? Cada um querendo alguma coisa. Meu Deus, se a gente não se voltar para a palavra e para a oração, de nada vai adiantar. Nós vamos ficar igual o soldado da ilustração que eu contei, imitando as coisas, né? Imitando e sem discernimento.
O povo de Deus é um povo inteligente e um povo que tem que ter a capacidade de discernir as coisas, caminhar na presença de Deus com discernimento, com sabedoria. Nós não fomos chamados para ficar sacudindo a cabeça assim, concordando com tudo, não. Nós temos que entender que há um propósito em tudo. Ou eu creio que Deus é soberano, ou a gente entende que Satanás é soberano. Pelo amor de Deus. Então acabou, vamos rasgar as páginas da palavra de Deus e confiar no que muita gente está dizendo aí. Queridos, é hora de serenidade, discernimento, capacidade de tomar as decisões na presença de Deus. Deus, Ele é Deus. E Ele vai fazer o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. O que nós devemos fazer? Clamar misericórdia. É isso. Clamar misericórdia de Deus. E nos quebrantarmos em santidade ao Senhor. Se o jejum que você fizer vier com essa motivação, com esse quebrantamento e essa santidade diante de Deus, irmãos, eu tenho certeza que não só Deus vai nos ouvir, mas grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida. Mas vamos falar as palavras de Jesus. Quando jejuares, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Espero que Deus nos dê capacidade para enfrentar isso tudo na presença dEle, quebrantarmos nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai bendito, Pai eterno, eu quero colocar essa palavra exposta nesse momento, diante da Tua palavra, diante do contexto da Tua palavra. E é importante que a gente saiba discernir esse momento com a Tua palavra, sem desespero, sem alarde, com a questão do nosso coração resolvido diante do Senhor, em paz. Jesus Cristo, o que Ele fez naquela cruz é suficiente na nossa vida. E a santidade que Ele nos propõe é também nele, em Cristo. É uma relação de dentro para fora. Há uma faxina que precisa ser feita, não é para o lado de fora, é para o lado de dentro. A faxina tem que começar no nosso coração. E aí entra a Tua palavra nos ensinando os valores, né, a conduta que o Senhor espera dos servos do Senhor, em todo momento, seja na adversidade na qual estamos atravessando, como também nas bonanças da vida. Por quê? Por que o Senhor nos ensina aqui no Novo Testamento sobre o jejum? Foram palavras Tuas, e a gente não pode esquecer disso. O que vale para nós hoje é o Teu ensino. A base da igreja não é veterotestamentária, é neotestamentária. Não que estamos anulando o Velho Testamento, mas nós temos agora Cristo, o Senhor das nossas vidas. Não mais a lei, mas o Senhor, porque o Senhor cumpriu a lei, e isso nos basta. E a gente precisa estar agora ligado ao Senhor, como diz lá na parábola da videira. Nós temos que estar ligados ao tronco, que é o Senhor, e alimentando do Senhor, e nos fortalecendo no Senhor. Então dê a bênção, dê o entendimento disso. O jejum, ó Deus, deve vir junto com a oração, em adoração ao Senhor, com o espírito quebrantado, numa relação pessoal com o Senhor. Que o Senhor nos vê em secreto, e em secreto o Senhor nos recompensará. Então fala conosco, fala com essa nação, com todas as autoridades, com esse povo, Deus. Porque se não houver uma faxina da vida, faxina do coração, de nada adianta. Não existe jejum que vai resolver, a não ser um quebrantamento realmente na Tua presença. Conversão, mudança de vida, transformação. Ó Deus, nos dê entendimento nessa manhã sobre isso. Fala conosco como Teu povo. Nós não queremos ser iludidos nem enganados. Nós queremos estar na Tua palavra,
na observação da tua palavra, na prática da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para o nosso caderno de oração, irmãos. Alguém tem um pedido, além do que eu já sei, né? Além, irmão Danilo, ontem eu também já tinha visto o falecimento do Reinaldo. Então esteja orando agora pela família lutada que perderam aí o Reinaldo. O Reinaldo, ele é cunhado do Romerson. Romerson tem ido à nossa igreja. Então vamos estar orando a Deus a respeito disso. A referência que eu li, irmãos, é Mateus capítulo 6. Eu li do verso 5 ao verso 8 e depois eu pulei para quando Jesus fala como jejuar, a partir do verso 16 até o 18. Mateus 6, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus nos ensina várias práticas a respeito da oração, do jejum, né? Ele fala um monte de coisa. Ali ele nos ensina a oração dominical, né? Pai nosso que estás no céu. Então é uma riqueza muito profunda do que Jesus nos ensinou a respeito de certas práticas, né? E aí, por isso que eu falei, nós precisamos nos voltar para o Novo Testamento, né? O Velho Testamento é uma bênção, irmãos. Eu medito muito no Velho Testamento, os irmãos sabem disso. Mas se o Velho Testamento não linkar com Cristo, nós vamos virar judeus não messiânicos ainda. Então, nós temos que olhar a prática da igreja à luz do Novo Testamento, né? Não que anulamos o Velho Testamento, pelo contrário, o Velho Testamento tem muitos ensinos. Paulo disse na carta aos Romanos: tudo que outrora foi escrito para, né, para que a gente pudesse conhecer, para que a gente pudesse ter discernimento, né? Nós temos que voltar para a palavra, em nome de Jesus. Alguém está pedindo oração? Ore por mim. É Dominique, pastor. Saúde, tá bom. Esteja orando por Vicente e Israel, problemas de saúde. Vicente e Israel, é isso mesmo? O que mais? Deixa eu ver aqui se subiu algum. Orar pelas crianças que estão em casa. Ótimo, vamos lembrar das crianças. Muito bem. Então vamos orar? Então vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, que possamos, ó Deus, com sabedoria, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, sabedoria do alto, sabedoria da palavra, para que possamos agir na dependência do Senhor, com o coração quebrantado mesmo, de fato, compungido, como diz a expressão do Velho Testamento, com o coração compungido, porque, como o Senhor mesmo disse lá para o profeta Joel, não basta rasgar o coração, não basta rasgar a roupa, tem que rasgar o coração. Então, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dessas pessoas que estão à frente dessa batalha do Covid-19. Profissionais da saúde, profissionais do comércio que estão cuidando de nós através do alimento. Eu acabei de vir do supermercado, ó Deus, e quantas pessoas estão trabalhando para repor aqueles alimentos nas prateleiras, no açougue, em todos os lugares, e a gente pode, ó Deus, ver que eles estão ali servindo com todo o coração, diante de uma situação bastante difícil também para eles que estão trabalhando. Então tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia dos empresários, dos comércios que estão fechados, e ó Deus, que essa política, esse plano econômico, essas ações, eu sei que são paliativos, mas, ó Deus, pedimos então que logo, logo se resolva isso, Senhor. O poder do Senhor é maior. Mas, para tanto, a gente reconhece que a Tua vontade é soberana, que o Teu querer é soberano e que nós temos que nos humilhar diante de Ti.
e clamando por misericórdia, perdão dos pecados dessa nação, do mundo, nossos pecados individuais, clamarmos perdão ao Senhor, misericórdia, para que a santidade do Senhor seja de fato a coerência das nossas petições, né? Seja o que nos leva à coerência das nossas atitudes e do nosso clamor ao Senhor. Porque de nada adianta fórmulas mágicas, rituais, se nós não nos quebrantamos diante de Ti. Então, nesse momento, Pai, eu oro por aqueles que precisam da Tua intervenção divina, pessoas que estão doentes, como precisa da intervenção do Senhor, como a Monique, que está doente, Senhor, a Dominique, ó Deus, o Vicente, a Israel, ó Deus, e tantos outros irmãos que nós temos orado, colocado diante do Senhor, o Simon, né? O Ailton, tio da Mônica, né? A Gislane, que ia fazer cirurgia, né? O Wellington, o sobrinho da irmã da Alva Souto, que está trabalhando no HU, nossos irmãos que estão trabalhando lá, a Fátima, o Luizão, ó Deus, a Daiane, a Raquel, tantos outros, Senhor, e esses que estão enfermos, que estão recebendo tratamento, Pai. Quero orar pela Carisa, né? Pela sua filha Malu, pelo seu pai Guido, colocá-los diante do Senhor nesse momento. Queremos colocar também, Senhor, diante de Ti, as crianças que estão em casas, né? Há uma rotina nova para os pais, há uma rotina nova da escola, muitas estão recebendo aula online, recebendo tarefas, e os pais têm que fazer todo um processo aí para ensinar os filhos, acompanhar nessas tarefas, acompanhar nessas aulas. Há uma mudança total do estilo de vida familiar, caseira. Então tenha misericórdia, Senhor. Cuida delas, para elas é muito difícil ficar contidas, né? Então, ó Deus, assim eu oro pelos pais, para que os pais tenham sabedoria, paciência, tranquilidade nesse momento, pois a nossa tranquilidade reflete na tranquilidade dos nossos filhos. Então, em nome de Jesus, eu oro por todos aqui, em especial, ó Deus, a esse momento que nós atravessamos de forma coletiva. Eu sei que há uma boa intenção nesse jejum nacional, nesse jejum coletivo, mas intenção e motivação são totalmente diferentes, ó Deus, quando olhamos à luz da Tua palavra, à luz do ensino do Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus, nos dê discernimento, porque o jejum não é uma fórmula mágica, nem um ritual onde nós pressionamos para o Senhor fazer algo, porque o Senhor é Deus e nós somos servos. E como servos, o Jesus nos ensinou que o servo não é maior do que seu Senhor. Então, ó Deus, nós devemos, acima de tudo, trabalhar esse jejum na perspectiva certa que Jesus nos disse, em secreto, tornando a abstinência como forma de adoração ao Senhor, como forma de quebrantamento diante de Ti, de nos voltarmos mais para a oração, porque o jejum e a oração caminham juntos. Então, ó Deus, não deixe que a gente se perca nesse processo, querendo adotar práticas que não estão dentro da Tua palavra. Nossa base de fé e regra é a Tua palavra. Então, ó Deus, nos dê entendimento e discernimento para agirmos nesse momento, na presença do Senhor, para a glória do Senhor, para de fato a gente reconhecer nossos pecados, né? Nos humilharmos. Se temos que chorar, que a gente chore na Tua presença, e orando de forma correta, sem repetições, sem chavões, né? Sem reza, mas com o coração e a alma entregue, né? Derramada na Tua presença, Senhor. E é isso que o Teu povo precisa fazer, cada uma dessas pessoas aqui comigo, no seu secreto, entrar no Teu quarto e falar em secreto com o Senhor, pois de fato é isso. Porque se a gente não estivesse passando por essa luta, por essa diversidade, eu acho difícil ter tido o jejum, né? Como se o jejum resolvesse essa situação. O jejum não foi feito para isso. O Senhor nos ensinou claramente que devemos fazer não como os hipócritas, não como os gentios, não como aqueles que querem parecer alguma coisa diante do Senhor, porque não adianta a aparência. O que o Senhor quer é o coração
totalmente quebrantado na tua presença, Senhor. Então nos ensine a depender do Senhor nesse momento, a confiar, ó Deus, nos teus planos, no teu querer e na tua vontade, para que a gente possa fazer imitando a palavra, imitando a Cristo, né? Imitando o que o Senhor nos ensinou. É esse o modelo de imitação que a gente tem que ter. O modelo do Senhor, o modelo da tua palavra, o modelo é Cristo. Então, ó Deus, nos ensina a depender de ti. Eu oro pelos que estão internados, como a dona Nilza, irmã da nossa irmã Zildete. Eu oro por aqueles que estão em recuperação, né, de cirurgias. Eu oro por aqueles que estão em luto, né, ainda acalmando o coração diante de uma perda tão difícil. Ó Deus, eu oro, ó Deus, pelos nossos idosos que estão em casa também, que estão vivenciando esse drama e precisam ter paciência, tranquilidade, tomar seus remédios no horário certo. Há uma preocupação muito grande por eles. E a gente clama ao Senhor para o Senhor está dando ali a bênção, acampando seus anjos ali em cada lar, em cada família, e assim abençoando, Pai, toda a nossa casa, toda a igreja que tem se reunido assim, os pastores, as igrejas, os missionários. Ó Deus, nesse tempo que nós estamos recolhidos, mas a igreja não deixou de ser igreja, e a gente continua em oração, buscando a tua face, nos rendendo ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia. E clamamos para um dia abençoado, para um dia cheio na tua presença, fortalecidos na presença do Senhor, cheios de ti, Senhor, para fazermos a tua obra nesse final de semana, agora à tarde, à noite, amanhã, domingo, tudo, celebrarmos a ceia do Senhor com reverência, né? Celebrarmos a ceia do Senhor com aquela atitude de que a ceia nos exige, em memorial ao Senhor Jesus. Então vai cuidando de tudo, Senhor, e usa a minha vida, usa a vida de Fagner. Nós estamos na dependência do Senhor nesses dias, e assim esteja nos dando sabedoria nas nossas decisões. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Aqueles que entraram depois, né, acompanharem talvez em parte a oração, né, e a palavra que eu dei. Seria bom vocês depois olharem novamente aí. Fica aí por 24 horas essa live, né, no Instagram, e vocês podem conferir. Seria bom vocês entenderem sobre o que eu falei sobre oração e sobre jejum, tá bom? É isso. Deus abençoe a todos, que Deus enche o coração de vocês de paz nesse dia, abençoando seu lar, sua casa. Você, líder de ministério da Primeira Igreja, não deixe de orar com seus liderados, viu? Não deixe de estar ministrando. É aquilo que eu escrevi no grupo de líderes. É um tempo difícil, mas é um tempo que a gente tem que cuidar da nossa saúde em todos os aspectos, confiando no Senhor, né? Evitando tudo que é ruim, né? Nesse momento, reservando nossa vida, esse tempo que o Senhor está nos dando, para o recolhimento espiritual, né? Para o quebrantamento espiritual, para uma vida de santidade, a partir da vida de oração e da confissão dos nossos pecados, né? Do quebrantamento realmente espiritual, da transformação de Deus na nossa vida. Senão, irmão, não existe fórmula mágica, não existe. Se existisse, Jesus não teria necessidade dele morrer na cruz e morrer pelos nossos pecados. Se existisse alguma coisa que nós fizéssemos que mudaria as coisas, então não teria necessidade de Jesus ter morrido naquela cruz, irmãos. Pense sobre isso, entendeu? Esse é princípio básico da nossa fé e da nossa caminhada com Cristo. Não existe, olha, isso que os pregadores aí ensinaram, né? De rosa ungida, lenço não sei o quê. Irmãos, cadê esse povo? Onde que eles estão? Cadê os lenços ungidos?
Cadê as curas? Onde é que está? Meu irmão, agora que chegou a hora de você cair a ficha a respeito do que é vida cristã. E eu vou tomar as palavras de uma outra pessoa que tem pregado nas redes sociais, e eu tomo as palavras dele. Eu tomo as palavras dele no sentido assim, no caminhar com Cristo, não adianta a gente querer usar fatores externos para a gente poder facilitar a nossa vida cristã. Não existe isso. Então, é hora de cair a ficha, irmãos. E a gente perguntar para nós mesmos, será que não é hora da gente perceber se nós somos joio ou se somos trigo? Porque eu acredito que é isso que está acontecendo. Os verdadeiros cristãos, não precisa falar para ele perseverar, não. O crente verdadeiro persevera. Por isso que a gente precisa entender a nossa fé cristã e nossa fé na palavra. Porque quem tem Cristo, ele persevera. Pode ter certeza disso. Essa é a diferença do joio e do trigo. Essa é a diferença. Claramente, nós precisamos parar com essa meninice de fé cristã, né? Cadê o povo conhecendo a palavra? Cadê o povo orando de verdade, quebrantando suas vidas? Nós estamos com fórmulas mágicas até nas nossas orações, né? Então, há muita coisa para Deus tratar conosco. Voltarmos para a palavra. É a palavra que nos orienta até em como orar, em como jejuar, em como fazer as práticas cristãs. Sem dúvida, se não for assim, de nada adianta. Vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Firmes na presença de Deus, crendo nas palavras de Jesus. Em tudo dai graças, né? E também o que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Fica com Deus, Abacuque para todo mundo. Até 3:30 da tarde. Tchau, tchau.